Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Thierry, eu sou enfermeiro, né? Já há cerca de 14 anos. Sempre atuei em unidade de terapia intensiva, né? Eu tenho especialização em terapia intensiva. E eu hoje estou na linha de frente já há cerca de um ano, desde quando começou a pandemia, né? Comecei a atuar no hospital da rede privada aqui de Porto Velho e sempre lidando com Covid. A minha experiência com Covid hoje melhorou bastante assim meu linha de trabalho, né? Porque a gente está trabalhando sempre com pacientes graves, muito graves, com uma parte respiratória muito prejudicada por causa do processo inflamatório causado pelo Covid e também pelas pneumonias que são causadas pelas formas secundárias, né? Que a gente chama de pneumonias oportunistas. Porque a lesão do Covid ela é tão grande que deixa um ambiente favorável, um ambiente propício para a proliferação de outros germes e bactérias, né? Então está sendo muito difícil cuidar desses pacientes. No princípio da pandemia, né, o público-alvo que eu falo, assim, os mais acometidos eram realmente os pacientes que tinham comorbidades, como hipertensão, diabetes, principalmente os obesos, né? Muitos pacientes que tinham insuficiências renais vieram a óbito, mas hoje mudou isso, né? Mudou essa comorbidade, né? Hoje nós estamos lidando com muitos pacientes jovens. Ontem mesmo no meu plantão, a gente estava acho que com 50% da nossa UTI com público abaixo dos 40 anos de idade. Inclusive tinha garotos lá de 25 anos sem comorbidade nenhuma. Uma comorbidade que tinha era pouco de obesidade. E a doença está agredindo essas pessoas da mesma forma ou pior do que estava acometendo as pessoas mais idosas e que tinham outras doenças de base, né? A doença está chegando, está atacando, está arrebentando os pulmões das pessoas e, de segundo plano, causa a insuficiência renal aguda, que está sendo assim, um dos principais trabalho médico, né? Porque se você vai tratando o pulmão, para os rins e fica muito difícil de estar medicando, perde o efeito de vários tipos de medicação. Algumas medicações não podem ser feitas porque não tem a filtração renal e o paciente começa a entrar em hemodiálise, que já é uma parte muito prejudicial para o paciente, que usa muita heparina. Heparina é um anticoagulante, né? E o paciente que tem Covid, ele já tem uma certa ele fica propício a fazer coagulação. É um fator da doença, né? Uma causa da doença, ela causa coagulação disseminada. E com o uso da heparina repentino, todo dia tem que usar heparina para evitar essa coagulação, causa muita hemorragia nesses pacientes. Esse tipo de hemorragia também vai prejudicando a parte respiratória, dificultando ainda mais os cuidados com esse tipo de paciente cometido pela Covid. O primordial, né, o que eu mais acredito hoje em dia é na imunização, né? Eu acredito que as pessoas que venham que tomem as vacinas, né, porque desde quando nós nascemos a gente já vem atualizando as cadenetas de vacinas, que é vacinas como a da hepatite, da difteria, tétano, e vem funcionando, né? Praticamente erradicou a poliomielite e outras doenças que praticamente foram zeradas no Brasil, né? Como a febre amarela, teve pequenos surtos no ano passado, mas ainda está muito baixo o índice, né? Então, primeiramente, a imunização. Segundo plano acho que também junto com a imunização, os cuidados básicos que você tem de não ter aglomeração social, sempre limpar as mãos, evitar levar a mão ao rosto quando estiver no ambiente público, né, de estar passando a mão no olho, evitar de estar tendo contato com os pais, principalmente os pais que têm comorbidades, né, ficar um pouquinho mais distante, usar máscara, se chegar em casa, deixar o calçado na entrada de casa, evitar estar abraçando, porque o Covid ele transmite de forma pelo ar, né? Tanto de forma de macrogotas e de gotículas, quando você fala, libera as gotículas, e por nebulização, o aerosol, né? Nebulização, o aerosol.
O aerosóis ele fica no ambiente por cerca de 4 a 5, 6 horas. Então, se você chegar na casa do seu pai, do seu ente querido, dentro de um ambiente fechado e der uma tossida ali dentro de 5, 6 horas ou mais vai ficar o Covid no ar, entendeu? Então, se você está ali, você foi embora, depois de uma hora seu pai ficou um pouquinho mais tranquilo, porque não tem mais contato, ele retirou a máscara, ele respirou, ele vai entrar em contato com o patógeno. E eu sou mais de cair mesmo para dentro do cuidado chamado beira-leito, né? De chegar, limpar, virar o paciente, porque se tu não virar o paciente, cria úlcera de pressão debaixo desses pacientes. Depois, se criar uma certa úlcera, você tem outro cuidado. Além de cuidar da parte pulmonar, está cuidando de feridas que nascem debaixo do paciente, né? E eu me entreguei muito para ele, naquela semana que eu conversei com vocês e não tive retorno, né, assim, da parte da recuperação dos pacientes. Então, todos os pacientes que eu investi muito no máximo, naquela semana, eu perdi todos eles. Eram todos pacientes jovens e pacientes difíceis de cuidar, que era por questão mais de obesidade. Paciente obeso é muito difícil de você estar cuidando. Raramente a equipe consegue pronar ele, porque 140, 130 quilos, tem que ser 6 a 10 pessoas para estar virando esse paciente. E aí, quando você chega no plantão, você acaba percebendo que as pessoas não conseguem dar o cuidado, porque aquele paciente acaba deixando o paciente um pouco descuidado mesmo, desprovido ali do cuidado da enfermagem, do cuidado médico, e às vezes eles acabam desistindo dessas pessoas. O Prono ele é usado na parte da insuficiência respiratória aguda, né? A gente coleta lá um exame que é chamado de gasometria arterial. E lá nesse exame a gente faz a gente mede lá chama de perfusão da FO2 com a perfusão de oxigênio. FO2 é o oxigênio que a gente coloca no ventilador mecânico, né? Que é a fração expiratória de oxigênio. No ar ambiente, nossa fração expiratória é de 21%, né? Que é o que o globo oferece para a gente. Lá no ventilador a gente consegue ofertar até 100%. Aí a gente colhe o gasometria arterial, que é um sangue arterial, que normalmente é na via radial, pode ser braquial, femoral. E sai um resultado, que vai de 300, abaixo de 100. Então, acima de 200 é uma pessoa que tem uma PF boa. Então, essa pessoa não tem indicação de pronar. E quando ele está abaixo de 200, já tem indicação de prona. Então, abaixo de 200 a 100 é moderado, abaixo de 100 é grave. Então, todo paciente que a gente colhe esse exame e faz esse cálculo, se tiver abaixo de 100, a gente tem indicação de pronar. No meu último plantão mesmo, eu pronei 2 pacientes que estavam nessa situação. Inclusive, os 2 eram jovens, bem jovens, um de 25 anos. Os insumos hospitalares, lá no meu ambiente, no meu hospital, na rede privada, tá assim, vamos falar, no limite já de acabar. No limite já acabou várias medicações, muitas. Um exemplo é o roncorônio. O roncorônio é um bloqueador muscular, né? Ele impede que o seu corpo, quando você está no ventilador, se o seu corpo fica dando espasmo, ele entra junto com o ventilador e acaba fazendo uma pressão maior e dificulta a troca gasosa lá dentro do ventilador. Então a gente usa muito essa medicação, além dos anestésicos, do remédio que é usado para sedar o paciente, que é o Dormonide, né? Tem o fentanil, que é um analgésico também potente, mais potente do que a morfina. Aí esses medicamentos já acabaram. Hoje em dia nós estamos usando o pancurônio, que é outro também, só que é uma dose bem menor e já está também no seu limite inferior. Então os médicos estão adaptando as doses de medicações para ser feito de horário. Isso dá uma sobrecarga de trabalho para a equipe gigantesca, porque você tem que estar na beira do leito toda hora fazendo medicação de hora em hora. E também já está dando por fim. Eu ontem mesmo conversei com o pessoal que trabalha na farmácia, na parte de logística, e eles não têm nem ideia de quando vai chegar essas medicações novas. E está acabando e acho que pode acabar a qualquer momento. Eu nem imagino, nem me coloco no lugar da situação de chegar no hospital e não ter sedação para esses pacientes. Eu acho que deve ser a pior coisa do mundo, tanto para as pessoas que estão cuidando, tanto para a pessoa que está entubada. Imagine você estar acordada, com tubo na boca, com dificuldade de respirar e sentindo dor. Se não tivesse sedações, o paciente vai entrar nessa situação de ficar acordado com tubo na boca em ventilação mecânica. Acho que deve ser a
a pior experiência do mundo, questão de dor e de tudo, de desespero, né? Deve ser desesperador. Eu tenho uma certa parceria com o pessoal da CEMUSA, né? Na questão de pessoal que trabalha com a vacina. A dificuldade hoje em dia está mais para a compra e para a aquisição mesmo da vacina, porque a procura é grande, tanto no Brasil como de âmbito mundial hoje em dia, né? Eu espero, né, que os nossos políticos, os prefeitos, os governadores, eles consigam estar adquirindo essa vacina o mais rápido possível para a gente poder estar administrando o mais rápido possível para poder estar retornando a uma vida social normal, né? Eu creio que a vacina vai ter que ser para todos, né? Apesar de não vir discussão assim, focando no público, eu vejo discussão focando no público, em toda a população. A princípio da população com maior idade, né? E as pessoas que têm comorbidade, que são as pessoas que estão mais propícias a ter uma forma grave da doença. Mas eu creio que é para todos, não tem... O objetivo é esse, é vacinar toda a população. O que eu deixo de mensagem hoje para a população como um todo e também o povo carintiano é a gente ter fé, né? A gente acreditar mais na ciência e esperar que a vacina tenha seu efeito, né? Para voltar à vida normal o mais próximo possível.